Muito bem, vamos falar com Deus. Vamos iniciar o nosso propósito pela reconstrução de Juiz de Fora, toda a zona da mata. Então, lembrando que essa é a 15ª semana do nosso propósito, e o mesmo Deus que reconstruiu os muros de Jerusalém, Ele também vai reconstruir a sua vida, a sua saúde, Ele vai reconstruir a sua vida sentimental, a sua vida espiritual, porque Deus é fiel, entendeu? Só que para que Ele faça isso, você tem que permanecer na fé. Você não pode olhar para trás, querer parar, querer desistir, porque muitas das vezes as coisas não acontecem na vida das pessoas, porque elas desistem, elas param no meio do caminho. Porque o que acontece? Quando a pessoa ela é de Deus, não significa que ela não vai passar por lutas, não significa que ela não vai ser tentada, não significa que ela não vai errar, que ela não vai falhar, que ela vai ser um super crente, não. Significa que quando a pessoa é de Deus, aí que ela tem que aguentar mesmo. Por quê? Porque ela já não está mais sozinha. Então, desde o momento que você passa a entender que você já não está mais sozinho, que Deus é contigo, aí, meu amigo, aí você vai desbaratar exércitos, entendeu? Porque às vezes Deus ele fala para você fazer algo que aos seus olhos você não tem condição, que aos seus olhos você não conseguiria fazer, mas pelo fato de você ser uma pessoa de Deus, pelo fato de você andar com Deus, você ser fiel a Deus, Ele te honra. E é isso que nós estamos falando. Por quê? Porque no passado não era assim. Não era assim. Nós vamos ver aqui no livro de Oséias que o povo vivia de aparência. Vivia de aparência. E hoje, muitas das vezes, acontece isso. As pessoas elas vivem de aparência. Elas dizem que creem, elas dizem que são de Deus, mas na verdade elas não são. Por quê? Porque elas mentem, porque elas adulteram, porque elas fazem violência, porque elas fazem tudo aquilo que Deus condena. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o ser humano ele é tratado pior que o animal. Você vê hoje as pessoas elas tratam muito bem um cachorrinho, um gatinho, mas quando se trata do ser humano, a pessoa ela trata ele pior que um animal. E a Bíblia aqui no livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 1 e 2, está falando a respeito disso. Que as pessoas elas até dizem que conhecem Deus, elas até dizem que são de Deus, mas elas não conhecem a Deus. Por quê? Porque elas são violentas, elas se entregam a prostituições, elas adulteram. Você sabe o que é adulterar? É você trair, por exemplo, o seu cônjuge, você trair uma amizade, trair lá o seu patrão, trair a confiança das pessoas. Isso significa adulterar. Elas também elas furtavam, elas faziam tudo aquilo que Deus condenava, que Deus não agradava a Deus. Então, Deus ele disse que elas não conhecem Deus. Então, você que está me ouvindo agora, quem sabe você é uma pessoa que você até conhece as Escrituras, mas se você vive nessas práticas aqui, se você é uma pessoa adúltera, se você é uma pessoa que furta, se você é uma pessoa que mente, mata, se você é uma pessoa que age com violência, haja vista que o fato da pessoa mentir, matar, furtar, se você parar para meditar nesses dois versículos aqui, tipo assim, eu posso matar a fé de uma pessoa, eu posso matar o sonho de uma pessoa, eu posso matar a pessoa de várias formas. Não é só eu dando um tiro nela, não é só eu tirando a vida dela de fato, não. Eu posso matar ela falando para ela que ela não muda. Você não muda, você não presta, você é uma pessoa que uma hora você tá bem, outra hora você tá mal.
você é do diabo, porque o diabo sabe que você é dele, porque você não é uma pessoa definida. Eu mato a fé de uma pessoa falando isso para ela. Eu preciso dar um tiro nela. Então, você tem que medir muito bem as suas palavras. As suas palavras. Ainda mais você que tem um relacionamento, você que mora com seus familiares, que são as pessoas mais próximas aí de você, você tem que medir muito bem as suas palavras. Por quê? Porque de nada adianta você ser fiel a Deus, dizimista, ofertante, você sacrificar no altar de bronze, você sacrificar aquilo que Deus te pede, se você não tem misericórdia. Aqui no livro de Oséias, Deus fala muito a respeito disso, que eles não tinham o que? Misericórdia, e que eles se entregavam às prostituições, que eles se entregavam a tudo aquilo que Deus condenava, entendeu? Não havia verdade, bondade ou misericórdia nos relacionamentos humanos. Então Deus, ele enfatiza muito isso. Seguir as instruções divinas garante não somente a salvação da nossa alma, mas também uma vida justa, lealdade nos compromissos e respeito ao nosso semelhante. Então, você tem que ser assim, você tem que ter lealdade aos seus compromissos, respeito aos seus semelhantes, entendeu? Você tem que ser essa pessoa de fé. Se você não consegue ser essa pessoa, pede para Deus, fala: Deus, me muda, me dá força, fala: meu Deus, me ajuda. Até aqui eu não tenho conseguido, eu tenho tentado e Deus não vai te fortalecer. Mas se você está me ouvindo agora, você não consegue ser essa pessoa, assim como está escrito aqui, olha o que está escrito aqui, ó, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade e nem conhecimento de Deus. Quer dizer o que então? Porque não há verdade. As pessoas elas vivem na mentira. E quando a pessoa ela vive na mentira, meu amigo, quem planta vento colhe tempestade. A vida dela vai ser uma mentira. Eu por muito tempo eu vivi na mentira. Eu por muito tempo eu quis mostrar uma pessoa que eu não era. E eu não estabelecia nada, eu não chegava em lugar nenhum. Por quê? Porque eu vivia de aparência. Então hoje as pessoas elas vivem assim de aparência. Elas querem botar uma roupa bonita, elas querem botar. Eu não estou falando que você não tem que se vestir bem, mas elas querem aparentar aquilo que elas não são. E toda vez que você faz isso, você desagrada a Deus. E além de você desagradar a Deus, você anda em círculos. Por quê? Porque tua vida não muda. Porque a sua vida só vai mudar quando você estiver firmado na rocha. Enquanto você estiver andando firmado na areia, vivendo uma vida que não é sua, que é uma vida de aparência, na frente das pessoas você ri, você brinca, mas por trás você chora. Por que você chora? Por causa da ausência de Deus, por causa da ausência da verdade, porque você é uma pessoa mentirosa, você é uma pessoa caluniadora, você é uma pessoa que você se entrega aos prazeres do mundo, com respeito ao seu relacionamento. Quem sabe você tem uma pessoa super legal do teu lado, você tem uma pessoa boa do teu lado e você trai ela, você engana, você cobiça outras mulheres ou outros rapazes, você vice-versa, homem ou mulher, né? Tô falando aqui, quem é homem que não tem caráter cobiça mulheres, quem é mulher que não tem caráter cobiça homens ainda tendo relacionamento. Então, se você vive dessa forma, a sua vida não vai andar. Você vai andar em círculos. E até quando você vai aceitar viver andando em círculos? Andando em círculos. Entendeu? Você tem que começar certo para você terminar certo. Se você começa errado, você vai terminar errado. Entendeu? Você tem que olhar para si e falar: eu sou a fulana. Eu não sou a Bertana, eu não sou o influenciador tal, eu não sou o artista tal, eu não sou o MC tal, eu sou a fulana, eu sou o fulano. Então a minha vida, a minha realidade é essa. A minha realidade é essa. A minha realidade é essa que eu estou aqui no momento.
Então, desde o momento que você passa a encarar a sua realidade de fato, Deus ele começa a mudar a tua história. Deus ele começa a te firmar na rocha. Por quê? Porque você começa a viver na verdade. E ainda você não sendo de Deus, você não sendo uma pessoa que conhece as Escrituras e sendo uma pessoa normal, você vê que muitas das vezes a gente vê pessoas que nem conhecem as Escrituras, pessoas que nem sabem com respeito à palavra de Deus, que não estão nem aí para isso. E você vê que a vida delas está andando, a pessoa está prosperando. Por quê? Porque muitas das vezes aquela pessoa que não é de Deus, ela vive uma vida simples. Ela não quer enganar ninguém, ela está vivendo a vida dela. Mas você que é de Deus, você que é uma pessoa que conhece as Escrituras, você vive de aparência. Então, você tem que mudar essa atitude. Você tem que mudar. Tanto você que conhece as Escrituras, como você que não conhece. Você que não conhece as Escrituras, tem que passar a conhecer, você tem que passar a ler a Bíblia. Ler a palavra de Deus, abre a Bíblia todos os dias, à noite, pela manhã, pela tarde. Medita mais nas coisas de Deus para você ver o que vai acontecer na sua vida. Agora vamos ler aqui o versículo 2. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Então você vê que as pessoas, elas se apressam para fazer o mal. Eu já fui assim. Eu já fui uma pessoa muito ruim. Eu já tive muito desejo, muita vontade de fazer maldade. Por quê? Porque a pessoa, quando ela não é liberta, a pessoa, quando ela está dominada por um espírito, ela tem essa vontade dentro dela, de estar sempre fazendo o mal. E quanto mais ela alimenta com músicas do mundo, com filmes do mundo, coisas que você sabe que, vamos supor um exemplo, aquilo que você se alimenta te consome. Você acaba reproduzindo aquilo que você se alimenta. Então, se você se alimenta muito de funk, de pornografia, se você se alimenta muito de filmes de guerra, se você se alimenta de coisas obscenas, assim, que eu estou falando, você vai acabar querendo praticar. E você vai fazer repetidamente. Por quê? Porque você se alimentou daquilo. Então, quando você passa a se alimentar da palavra de Deus, assim como está escrito aqui, que imediatamente a outro, eles faziam maldade imediatamente e depois faziam outra maldade, assim sucessivamente, assim como você se voltar para as coisas de Deus, você vai começar a fazer coisas boas. Deus ele vai começar a te limpar diante da sociedade. E é isso que Deus faz. Ele limpa a pessoa. Ele ergue do pó o desvalido, do montoro necessitado e faz sentar ao lado de príncipe. Entendeu? Existem pessoas que elas estiveram no fundo do poço e hoje elas são pessoas de destaque. Deus é especialista em pegar aquela pessoa que ninguém dá nada e colocar em lugares de destaque. Por que, Rodrigo, Deus faz isso? Porque muitas pessoas que deveriam estar fazendo a vontade de Deus, elas se perderam no meio do caminho. A palavra de Deus fala que o amor de muitos esfriaria. Então, muitas pessoas que deveriam estar fazendo a vontade de Deus, elas se perdem no meio do caminho. Então, Deus pega aquele que ninguém dá nada e coloca para se sentar em lugares de destaque. Coloca ele para abrir um trabalho e para crescer aquele trabalho. Entendeu? Deus faz isso. Você vê, ontem eu vi aquele rapaz que foi acusado de estupro, se converteu. Aí eu vi ontem, ele estava pregando para milhares de pessoas em espanhol, pregando para milhares de pessoas. Então Deus faz isso. Deus pega aquele que ninguém dá nada e coloca para se sentar em lugares de destaque. Então Deus ele quer pegar você e colocar você para sentar em lugares de destaque, mas para isso você tem que se voltar para Ele. Toda a tua alma. Vamos falar com Deus? Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo agora. Quem sabe essa pessoa está desacreditada, está perdida. Quem sabe ela não sabe nem aonde que ela está, porque ela tem se alimentado de coisas ruins, meu Pai. Ela tem se alimentado do mundo e ela tem colhido o mundo,
que é mentira, engano, estão tentando matar a fé dela dia após dia. Aonde ela chega, estoura uma guerra. Por quê? Porque todos querem destruir ela. Porque o mal, ele já viu que ela tem um brilho diferente. Ele já viu que ela tem um brilho diferente. Então o mal, ele quer destruir essa pessoa de todas as formas. Então, em nome de Jesus, todo mal que está tentando destruir esse casal, essa família, esse jovem, pode sair daí agora. Dá teu grito de derrota e sai agora em nome de Jesus. Seja livre agora para a honra e glória do nosso Deus. E o que eu tenho eu te dou. Receba o Espírito Santo de Deus, né? O mesmo Espírito que me tirou da criminalidade, o mesmo Espírito que me arrancou dos vícios, e o mesmo Espírito que tem me colocado em lugares de destaque para pregar a palavra de Deus, esse Espírito te ergue agora, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham uma boa segunda-feira. Lembrando, essa é a 15ª semana do nosso propósito de 52 semanas pela reconstrução de Juiz de Fora e toda a zona da mata. Então, assim como Deus ele reconstruiu os muros de Jerusalém, ele vai reconstruir a sua vida também, tá bom? Em todas as áreas. Deus ele não se limita em reconstruir só uma área, não. Ele reconstrói todas. Mas a principal área que você tem que se preocupar é a sua vida espiritual. Porque se você estiver bem com Deus, se você tiver o Espírito Santo dentro de você, você enfrenta o inferno. Você entra dentro do inferno e arranca o seu familiar, o seu ente querido, você arranca quem estiver lá dentro. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é você. Tá bom? Deus abençoe. Até amanhã.